Fala, torcedor palestrino! Atenção total agora, porque o que vou te contar nos próximos minutos vai mexer completamente com o seu coração alviverde. Pode parar tudo o que você está fazendo, porque as informações que acabaram de chegar aqui na redação do Bastidores do Verdão são de tirar o fôlego. E olha, não é exagero não, viu? A diretoria do Palmeiras acabou de tomar decisões que vão impactar diretamente o futuro do clube nesta temporada de 2026, e você precisa saber de cada detalhe antes que todo mundo comece a falar sobre isso. Então fica comigo até o final, porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores do nosso Verdão. Antes de mais nada, você que acompanha o Palmeiras de perto sabe muito bem que a janela de transferências está fervendo. Depois de uma temporada 2025 que deixou um gostinho amargo na boca da torcida, principalmente pela forma como alguns objetivos escaparam das nossas mãos, a diretoria sabia que precisaria trabalhar forte para reforçar o elenco. E quando digo trabalhar forte, estou falando de movimentações pesadas no mercado, negociações complexas e decisões difíceis que precisavam ser tomadas com rapidez e precisão. Agora, me acompanha nesse raciocínio. Você já deve ter visto várias especulações rolando por aí sobre possíveis reforços para o meio-campo palmeirense, não é mesmo? Nomes importantes circulando na imprensa, torcida empolgada com algumas possibilidades, aquela expectativa toda de ver o Verdão se reforçando à altura do que representa no futebol brasileiro. Pois bem, prepare-se, porque uma dessas negociações que mexia com a imaginação do torcedor acaba de ter um desfecho definido. Estou falando de Guido Rodrigues, aquele volante argentino experiente que estava livre no mercado e que era visto como uma peça interessante para compor o meio-campo do Palmeiras. O nome dele ganhou força nas últimas semanas e muita gente já estava até sonhando com a possibilidade de ver o jogador vestindo a camisa alviverde. Mas a realidade do mercado da bola é dura, meu amigo, e as coisas nem sempre saem como a gente planeja. De acordo com informações fresquinhas publicadas pelo portal Gaúcha SH, o Palmeiras não está mais na disputa pelo meio-campista. Isso mesmo que você ouviu, o Verdão saiu da briga. A informação foi confirmada pelo perfil Imortal da Depré, que cobre as notícias do Grêmio e é fonte confiável quando o assunto é mercado da bola. E olha, essa saída do Palmeiras da negociação abre caminho para outros clubes gigantes do futebol mundial avançarem na contratação. Agora só restam dois concorrentes na disputa por Guido Rodrigues, nada menos que Juventus da Itália e Ajax da Holanda, dois clubes históricos do futebol europeu que estão de olho no argentino. O salário do jogador, segundo as informações apuradas, gira em torno de 2,1 milhões de reais por mês. É uma quantia considerável e certamente esse fator financeiro pesou na decisão da diretoria palmeirense de não seguir com as tratativas. Mas por que o Palmeiras estava interessado em Guido Rodrigues? Vamos entender melhor esse movimento que poderia ter acontecido, mas acabou não se concretizando. O argentino de 31 anos era visto como uma peça que agregaria muito ao esquema tático utilizado por Abel Ferreira. A comissão técnica enxergava no jogador características ideais para atuar como primeiro volante, especialmente após a saída confirmada de Aníbal Moreno do elenco. Ou seja, havia uma lacuna no meio-campo que precisava ser preenchida com qualidade. E qualidade é algo que não falta no currículo de Guido Rodrigues. A experiência dele impressiona qualquer um que conhece futebol. Já passou por clubes gigantescos como o River Plate, onde começou a mostrar seu talento para o mundo. Depois teve passagens pelo Defensa e Justicia, também da Argentina, antes de cruzar o oceano rumo ao futebol mexicano, onde defendeu Tijuana e América do México, conquistando experiência internacional valiosa. O grande salto na carreira dele veio quando assinou com o Real Betis da Espanha, onde se consolidou como um dos melhores volantes da La Liga durante várias temporadas. Sua qualidade no meio-campo chamou a atenção de clubes ainda maiores e recentemente se transferiu para o West Ham na Inglaterra, onde atualmente defende as cores do clube londrino na Premier League. Toda essa bagagem faria dele um reforço de peso para o Palmeiras. A função que ele desempenharia seria crucial para o sistema de Abel Ferreira. Como primeiro volante, Guido Rodrigues seria responsável por fazer a proteção da defesa, iniciar as jogadas de ataque com passes precisos e trazer aquela segurança no meio-campo que todo time grande precisa ter.
Ele tem boa leitura de jogo, sabe se posicionar bem defensivamente e ainda consegue contribuir na saída de bola com qualidade técnica. Além disso, a experiência internacional do argentino seria fundamental. Jogar em ligas competitivas como a espanhola e a inglesa moldaram Guido Rodrigues em um atleta completo, acostumado com jogos de alto nível e pressão constante. Trazer esse tipo de jogador seria elevar o patamar do elenco, agregar conhecimento tático e dar mais opções para Abel Ferreira montar o time titular. Mas o futebol é assim, cheio de reviravoltas. Por razões que envolvem aspectos financeiros, estratégicos e de planejamento, a diretoria do Palmeiras optou por não seguir com a investida em Guido Rodrigues. Isso não significa que o clube ficará sem reforços para o meio-campo. Muito pelo contrário, a janela ainda está aberta e certamente outros nomes estão sendo avaliados pela diretoria e pela comissão técnica. O que fica claro é que o Palmeiras está sendo criterioso nas contratações, não está gastando por gastar e está buscando jogadores que realmente façam sentido dentro do planejamento financeiro e esportivo do clube. Essa maturidade administrativa é importante para manter a saúde financeira da instituição a longo prazo. Agora, se você achou que era só isso, segura firme porque tem mais. E essa segunda notícia é ainda mais impactante para o torcedor palmeirense porque envolve um ídolo absoluto do clube, um cara que está na galeria dos maiores de todos os tempos do Verdão. Tô falando de movimentação no gol, uma posição que sempre gera debates acalorados entre a torcida. O Everton, o goleiro campeão de tudo com a camisa do Palmeiras, está de saída do clube. Isso mesmo, um dos jogadores mais vitoriosos da história alviverde vai trocar o Palmeiras pelo Grêmio. A informação foi confirmada por diversas fontes e o acordo entre os clubes já está praticamente selado. A oficialização deve acontecer nas próximas horas. O Palmeiras liberou o Everton sem custos para o Grêmio. Você entendeu bem, sem custos. O clube gaúcho não vai pagar nada pela transferência do goleiro. Mas calma que eu vou te explicar todos os detalhes dessa negociação que surpreendeu muita gente e que tem várias nuances importantes para entender o que aconteceu. O Grêmio fez contato com o Palmeiras nesta terça-feira para acertar a transferência e as negociações evoluíram numa velocidade impressionante. Inicialmente, o clube gaúcho entrou em acordo direto com o jogador, oferecendo condições que pesaram bastante na decisão de Everton. Essa postura, inclusive, gerou certo desconforto entre dirigentes do Palmeiras, que esperavam um contato inicial entre os clubes antes de qualquer conversa com o atleta. Mas por que o Palmeiras aceitou liberar um goleiro tão importante sem receber nada em troca? Várias questões entraram nessa equação complexa. Primeiro ponto, apesar do interesse do Palmeiras em manter o Everton no elenco, já não havia mais garantia de que ele seria titular absoluto da equipe de Abel Ferreira. A concorrência no gol aumentou e o técnico deixou claro que quer ter 2 jogadores de alto nível disputando a posição. Segundo ponto fundamental, o Everton tem 38 anos e seu contrato com o Palmeiras tinha duração apenas até o final desta temporada de 2026. O clube ofereceu renovação, mas por apenas 1 ano adicional, ou seja, o vínculo iria até o final de 2027. Já o Grêmio colocou na mesa uma proposta de 3 anos de contrato, garantindo estabilidade e protagonismo até quando o goleiro tiver 41 anos de idade. Essa diferença nas condições contratuais foi decisiva. O Everton avaliou sua situação. No Palmeiras, sem garantia de titularidade e com contrato curto. No Grêmio, com status de contratação importante, possibilidade concreta de ser titular absoluto e um vínculo longo que dá tranquilidade para encerrar a carreira com dignidade. A escolha ficou clara para o goleiro. Outro fator que pesou na decisão do Palmeiras de liberar o Everton sem custos foi a possibilidade real de que o jogador assinasse um pré-contrato com o Grêmio a partir do meio do ano. Isso acontece porque quando um atleta está nos últimos 6 meses de contrato, ele pode negociar livremente com outros clubes. Então, em vez de correr o risco de perder o jogador de graça no meio da temporada ou no final do ano, a diretoria optou por liberar agora, mantendo uma relação respeitosa com um ídolo do clube.
É curioso notar que o Everton chegou ao Palmeiras exatamente da mesma forma em 2018, vindo do Atlético Paranaense após assinar pré-contrato. Na época, o diretor Alexandre Matos decidiu pagar cerca de R$ 2 milhões pela liberação antecipada do goleiro. Agora a situação se inverte, com o Palmeiras sendo o clube que libera o atleta sem custos para honrar o desejo do jogador. E que trajetória o Everton construiu no Palmeiras. Defendendo o Verdão desde 2018, ele conquistou nada menos que 12 títulos com a camisa alviverde. São 4 campeonatos paulistas conquistados em 2020, 2022, 2023 e 2024. Uma Copa do Brasil levantada em 2020. 3 campeonatos brasileiros nos anos de 2018, 2022 e 2023. 2 Libertadores da América, as gloriosas conquistas de 2020 e 2021. Uma Recopa Sul-Americana em 2022 e uma Supercopa do Brasil em 2023. Esse currículo coloca o Everton entre os jogadores mais vitoriosos da história do Palmeiras, ao lado de lendas como Gustavo Gomes, Dudu e o eterno Ademir da Guia. São 12 taças erguidas, dezenas de jogos decisivos, defesas fundamentais que garantiram títulos, liderança dentro do vestiário e fora de campo. O legado do goleiro no clube está eternizado. Recentemente, após a vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa por 1-0, Abel Ferreira havia comentado sobre a situação de Everton. O treinador afirmou que o goleiro tinha contrato e era jogador do Palmeiras, destacando que ele havia conquistado títulos importantes e era o maior goleiro da história do clube. Abel mencionou ainda que gosta de ter 2 jogadores de mesmo nível por posição e que estava contente com as opções disponíveis, o Everton, Marcelo Lomba e o jovem Carlos Miguel. Mas os movimentos do mercado foram mais rápidos que as palavras. A proposta do Grêmio seduziu o Everton e o Palmeiras, reconhecendo a importância histórica do atleta e respeitando seu desejo de buscar novos desafios em uma fase final de carreira, tomou a decisão de não criar obstáculos para a transferência. É uma despedida que mexe com o coração da torcida, mas que faz parte do ciclo natural do futebol. Agora o Palmeiras terá que se reorganizar no gol. Marcelo Lomba e Carlos Miguel disputarão a posição de titular e não está descartada a possibilidade do clube buscar outro goleiro experiente no mercado para ter mais opções. A janela de transferências ainda tem tempo para movimentações e certamente a diretoria está atenta às oportunidades. Então é isso, torcedor do Palmeiras. 2 notícias de grande impacto. Guido Rodrigues não vem e o Everton está de saída. Movimentações que mostram que o mercado da bola é dinâmico, imprevisível e que as decisões precisam ser tomadas rapidamente. Agora é torcer para que a diretoria faça as escolhas certas e traga reforços à altura da grandeza do clube. Se você chegou até aqui e quer continuar recebendo todas as informações em primeira mão sobre o Palmeiras, então não esquece, se inscreve no canal Bastidores do Verdão, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização e deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre essas movimentações. Você acha que o Palmeiras acertou em liberar o Everton? E sobre Guido Rodrigues, era para ter ido com tudo na contratação? Quero saber o que você pensa.